A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho por meio desse vídeo estar compartilhando mais uma palavra para a nossa meditação, para a nossa exortação e para o nosso fortalecimento na fé. A palavra essa que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29 ao 35, que nos diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com rijo de clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vedes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mediante esta palavra, eu quero trazer aqui para a nossa meditação sobre a urgência de nos achegarmos ao Senhor, pois a sua vinda é certa. A vinda do Senhor se aproxima, tão certo como a fim da noite e começa outro dia, e assim sucessivamente. A vinda do Senhor é certa. Nós temos observado na atualidade o cenário que estamos vivendo nesta pandemia, aonde agora a discussão que anteriormente era fique em casa, não saia se não for necessário, use máscara se for sair. As orientações que era focada era essa. Hoje a orientação é sobre a vacina. Permanece as orientações passadas, mas ainda hoje tem aí essa controvérsia da vacina. Nós vivemos numa época onde todo mundo quer ser profeta, onde todo mundo quer profetizar, onde o povo quer fama, onde o povo está querendo agenda, quer pregar, quer estar no púlpito, quer mostrar que é homem de Deus, que é mulher de Deus. E venha nos dizer que teve visão, que teve sonho, que teve arrebatamento, que Deus mandou falar, que Deus mandou dizer, e Deus não mandou falar nada, Deus não mostrou nada para a pessoa. Mas a pessoa, ela quer se autopromover em cima da fé. E nós observamos agora pessoas dizendo que a vacina é a marca da besta, que a vacina é o sinal do anticristo. Meus irmãos, por favor, a palavra do Senhor nos diz que o sinal da besta será colocada na mão direita ou na testa. Isso está relatado em Apocalipse capítulo 13. É na mão direita ou na testa. A vacina é dada no glúteo, músculo aqui do braço, viu? Então é um sistema totalmente diferente. Agora, por seus pormenores, se porventura houver alguma alteração na vacina ou algo que altere o seu DNA, vamos orar para que Deus venha jogar por terra esse mal. Vamos orar para que Deus venha repreender este mal, para que nenhum mal aconteça aos seus servos. Porém, temos de certo uma coisa: nós não podemos aumentar um dia sequer da nossa vida e também diminuir, não podemos. Não temos isso em mãos. Então, saiba de certo uma coisa: tome posse da palavra do Senhor. Nós temos que colocar a nossa vida no altar do Senhor. Nós temos que ter plena consciência e certeza da nossa salvação. Jesus Cristo, ele vem dizendo nesta palavra sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a sua própria vinda, o que aconteceria, que sinais isso mostraria. Tendo então aí a certeza também, a consciência de que toda doença, todo acontecimento mostra sinais. Toda enfermidade, por mais grave que ela seja, ela começa com leves sintomas, com leves sinais. E Jesus, ele vem falar desses sinais que são o princípio das dores, o começo das dores. Esta não é a primeira pandemia.
A geração passada vivenciou uma das piores pandemias da sua época, uma das piores tragédias da sua época, que foi a gripe espanhola, que perdurou de 1918 a 1920. E a arma que eles usou também foi a quarentena. A quarentena não foi inventada pelo governador, pelo presidente, não. Isso daí já é coisa que veio da geração passada, porém com tecnologias inferiores a que temos hoje, com conhecimentos inferiores ao que temos hoje. É fato que muita gente querendo ganhar dinheiro, querendo enricar em cima da desgraça e da miséria dos outros. Mas nós temos que clamar ao Senhor para que o Senhor guarde a nossa casa, para que o Senhor livre os nossos filhos, para que o Senhor guarde a nossa família. A vinda do Filho do Homem se aproxima. A gripe espanhola foi o começo de dores. Milhões de pessoas sucumbiram, milhões de pessoas faleceram diante daquela gripe. Essa gripe também é o princípio de dores. Ainda tem coisa pior por vir. E isso não é coisa de pessoa que está falando que Deus revelou, não. Como muitos têm feito isso em suas redes sociais, falando que Deus revelou, que Deus mostrou. Não, irmão, isso é tudo conversa fiada. Deus não revelou, Deus não mostrou nada. Então são pessoas que querem se promover em cima do cenário. A palavra do Senhor já aponta que se isso é princípio, é claro que vai piorar. É claro que as coisas vão ficar tensas. Nós vivemos num período de tensão internacional. As nações estão estressadas, as nações estão tensas. Tudo que um fala, isso gera tensão no outro e começa a surgir rumores, começa a surgir atrito entre eles. Mas isso a palavra do Senhor já nos diz. A palavra do Senhor nos diz que um dos sinais da vinda do Filho do Homem é guerra entre as nações, é as nações se atacando, é as nações querendo se destruir, e as pessoas não se entendem, não tem harmonia no seu dito, e nisso daí o diabo começa a operar para confundir a cabeça do povo, para tirar a atenção da palavra de Deus, para que os homens não entendam que Jesus está às portas. Vivemos numa geração onde é moda o adultério, onde as pessoas se alegram com a prostituição, onde as pessoas se promovem com a prostituição, se achando o tal, os ganhadores, são os conquistadores, os namoradores, pessoas cheias de demônio, cheias de espírito de luxúria, de lascívia, são pessoas que vivem ao bel prazer da perdição. A palavra do Senhor nos diz: quem é limpo, limpe-se, quem é sujo, suje-se. Infelizmente, também enfrentamos uma época onde os escândalos têm entrado de muita forma no meio do povo de Deus, de forma que estamos sendo mais conhecidos pelos escândalos que são gerados no meio de nós do que pela pregação da palavra do Senhor. Estão deixando a doutrina de lado. São pessoas que dizem que a doutrina não salva, que a doutrina não está com a salvação, que a igreja não tem que pregar a doutrina. Irmão, se a igreja não vai pregar a doutrina, não vai pregar o evangelho, porque evangelho sem doutrina não é evangelho. Pastor que não prega a doutrina é um mero coletor de impostos, porque se não prega a doutrina é porque não quer perder as pessoas que contribuem financeiramente ali. E nós não temos que pregar o evangelho de olho na moeda do peixe, nós temos que pregar a salvação para a salvação desse peixe. Tem que ser salvo em Cristo Jesus. Não estou nem aí se vai dar oferta, se não vai, se vai dizimar, se não vai. Cada um sabe da sua obrigação com Deus. Cada um sabe da sua vida com Deus. Cada um de nós sabemos o que temos que fazer para o reino do Senhor. Nós temos que andar com plena certeza, com os nossos olhos abertos, sabendo que nós vamos prestar contas com o Senhor. Não podemos andar com soberba no nosso coração, não podemos andar com uma dureza do nosso coração, não atentando para a palavra do Senhor, mas nós temos que atentar para a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Se quisermos ver dias bons, se quisermos entrar na Jerusalém celestial, nós temos que falar como um cidadão do céu, nós temos que agir como um cidadão do céu, nós temos que andar como um cidadão do céu, nós temos que nos vestir como um cidadão do céu, nós temos que pensar como um cidadão do céu, porque tudo isso é um diferencial na vida daqueles que servem a Deus.
Quem quiser servir a Deus e ver dias bons, precisa mudar a conduta. Nós precisamos mudar a nossa conduta. Nós precisamos mudar a nossa postura, a nossa forma de pensar, de agir. E devemos nos preocupar se a nossa vida tem agradado a Deus, se a nossa vida tem um propósito. Pergunte isso ao Senhor, se a tua vida tem tido um propósito. E que propósito você tem colocado na tua vida? É um propósito de uma conquista pessoal ou é um propósito de ajudar aos necessitados? Ou é um propósito de que a tua vida tenha um significado na vida de alguém, que você socorra alguém, que pregue o evangelho para alguém, que se preocupe com a dor de alguém, chore com alguém, adote alguém em oração. Hoje você pode chorar com alguém, amanhã esse alguém pode chorar com você. As dores que acometem a casa de alguém hoje, amanhã pode acometer a tua casa. E se você não fizer bons amigos nas lágrimas, nas orações, você não terá esses amigos para chorar com você. Temos vivido os dias trabalhosos, são dias de intensas e densas trevas, e nós precisamos nos unir em oração, nós precisamos nos unir para clamar ao Senhor, para buscar a face do Senhor. Jesus está voltando, e o Senhor nos diz que vai ser como nos dias de Noé. Mas o que aconteceu nos dias de Noé? Todo mundo conhece muito bem a história do dilúvio, quando Deus manda Noé construir uma arca, e o povo não dá crédito à pregação de Noé. O povo não dá crédito àquilo que Noé vem avisando a sociedade. Por muitos e longos anos, Noé ficou falando para aquele povo deixar a maldade de lado, porque Deus ia destruir a terra com o dilúvio. Mas um grande diferencial é que ainda Deus não tinha feito chover. O povo não sabia o que era chuva. O povo não sabia o que era, aleluia, tempestade. Por isso, eles não deram crédito à pregação de Noé, porque aquilo era uma novidade. Da mesma forma, é a pregação do Evangelho. Nunca aconteceu arrebatamento conjunto. Nunca aconteceu um arrebatamento de tal forma como vai acontecer na vinda de Jesus. É por isso que não dão crédito. É por isso que não dão ouvido a pregação da igreja e começam a falar há muito tempo que se houve de arrebatamento, o arrebatamento ainda não aconteceu. Pois bem, para sabermos da gravidade, a palavra do Senhor nos diz: 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão na moinha, um será tomado e outro será deixado. É sempre vai um, fica o outro, porque a diferença não é onde você está, não é quando as coisas vão acontecer, é como você está. O diferencial não é como, não é quando você faz e nem se você faz, mas é como você faz, tá? Não é você saber quando fazer, não é saber onde fazer, mas sim saber como fazer. O que agrada a Deus é isso, é a maneira que nós sabemos como lhe agrada. E fica um, vai outro. Da mesma forma, e assim acontecerá. Imagine num hospital cheio de pacientes no centro cirúrgico, pacientes para dar à luz, as mulheres para aí ter no final da sua gestação e assim terem o seu filho arrancado do seu ventre de forma que elas pouco esperam e tem o parto, mas não tem o seu filho em mãos. Imagine um paciente no centro cirúrgico, os médicos operando, um servo do Senhor em plena comunhão com Deus e essa pessoa desaparecendo do centro cirúrgico num abrir e fechar de olho. Imagine como não será o tormento em necrotérios, corpos desaparecendo, de pessoas que tinham vida com Deus e o seu corpo desaparecendo, de um abrir e fechar de olho. O pânico vai se apoderar da sociedade, o pânico vai se apoderar do mundo, das nações, porque milhares de milhares, centenas de milhares vai sumir, vai desaparecer e lógico, vai estar nos céus adorando ao Senhor. Sabe por quê? Tinha vida com Deus, porque obedeceu a palavra do Senhor, porque atentou para a palavra do Senhor e aprove a Deus nesta oportunidade preparar este vídeo para que você assista esse vídeo, para que você escute essa palavra, entenda essa exortação.
Coloca a tua vida no altar do Senhor. Pare de escutar essas mensagens de que tudo vai dar certo, de que tudo vai funcionar, de que hoje você chora, amanhã você vai rir. Para de ouvir esse tipo de coisa e começa a se preocupar com a tua vida com Deus. Começa a se preocupar com a tua vida de oração, porque sabe que neste mundo nós vamos ter aflição. Jesus nos disse isso bem claro no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus foi bem claro que nós vamos ter aflição nesse mundo, mas esse mundo não dita a nossa fé, esse mundo não dita a nossa postura diante de Deus, porque nós temos a certeza do Deus que nós servimos, e nós temos a certeza e a esperança. O que nos espera quando partirmos deste mundo é coisa bem melhor. Não abra mão da salvação por 5 minutos aqui na terra, não abra mão da eternidade de alegria, a eternidade de gozo, de prazer diante de Deus por 1 minuto de prostituição nessa terra. Porque 1 minuto no inferno vai te fazer esquecer uma vida inteira de um aparente prazer nessa terra. Então se preocupe em clamar ao Senhor, se preocupe em colocar a tua vida no altar do Senhor, porque Jesus está voltando e isto é fato, e nós temos que estar com a nossa vida preparada, nós temos que estar com a nossa vida no altar do Senhor para subirmos com o Senhor. A trombeta vai tocar, Jesus vem buscar a igreja. Não te preocupe com pandemia, te preocupe com a tua vida com o Senhor. Não fique preocupado com contaminação de vírus, não fique preocupado se o vírus vai chegar na tua casa, se o vírus vai contaminar a tua casa. Não se preocupe com isso, se preocupe com a tua vida no altar do Senhor, porque se Deus permitir que chegue essa contaminação no teu lar, se Deus permitir que chegue na tua vida, você tem que estar preparado com a vida no altar, porque se for o momento de partirmos, que seja diante desse vírus ou qualquer outra enfermidade, ou seja de forma natural, nós temos que estar com a nossa vida preparada para entrar no céu pelas portas, para entrarmos adorando o nome do Senhor, porque vencemos, dormimos aqui, mas vamos acordar na glória. Mas quem não tem vida com Deus, quem não participa da ceia do Senhor, quem não obedece à palavra do Senhor, é perdição eterna, não adianta. Depois que morreu, não adianta o choro, não adianta aquela falsidade de morreu, Deus sabe onde está. Não, a nossa vida diante da palavra do Senhor já nos diz para onde iremos quando morrermos, se é céu, se é perdição. Não tem outro termo, não tem meio termo. Nós temos que colocar a nossa vida no altar do Senhor com urgência, porque Jesus está voltando. Fique com essa palavra e se desperte na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo para que chegue ao máximo de pessoas possível. Compartilhe esse vídeo, sim, para que mais vidas sejam alcançadas para o reino do Senhor, para que mais pessoas se despertem na presença do Senhor e que possam entrar conosco no reino do Senhor pelas portas, para adorarmos ao Senhor juntamente para toda a eternidade, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, que a graça e a paz, a misericórdia e a bondade do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família continuamente, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus.